Eu sei que para muitos, ou para todos nós, não tem sido muito fácil os últimos dias, né? Paulo, ele chama a atenção de Timóteo e fala, olha, nos últimos dias virão tempos penosos. Tempos penosos não é de pena de galinha, irmãos, é de pena de prisão. É como se nós estivéssemos numa prisão, cumprindo uma pena, tempos trabalhosos, tempos de dificuldade. E eu tenho a impressão que nós estamos vivendo esses tempos. E muitas vezes é muito fácil para nós ficarmos desanimados, é muito fácil para nós reclamarmos, é muito fácil para nós olharmos o que não temos, ao invés de olharmos as bênçãos que Deus tem nos garantido. O irmão Orlando falou muito propriamente aqui hoje e apropriadamente aqui hoje sobre as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e às vezes nós temos mais do que precisamos, mas algumas vezes nós passamos sim por tempos penosos, por tempos difíceis, né? E às vezes pode ser até frustrante para alguns de nós a situação. Às vezes nós estamos passando por angústias internas, problemas internos que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pastor não vê, mas eu quero te dizer que existe um Deus no céu que vê o seu coração e que sabe o que você tem passado. Durante esta semana, enquanto eu buscava Deus e no meu coração, buscando uma palavra e dentro do meu próprio eu, da minha própria angústia particular, eu buscando a Deus, e eu me lembrei, ou o Senhor me fez lembrar do livro de Jó. Eu já falei algumas poucas vezes aqui, mas eu sei que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tristezas, por tribulações, por altos, por baixos, e a nossa vida é feita de altos e baixos. A nossa vida, por mais equilibrados que nós sejamos, nós passamos por momentos de dificuldade. E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos a vida de Jó e algumas coisas que nós podemos aprender, porque todos nós conhecemos a vida de Jó. Jó era aquele homem rico. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. A Bíblia diz que ele tinha filhos, filhas, e ele tinha uma esposa, e ele tinha muita fazenda, muito gado, muitos bens materiais. A Bíblia diz que ele era temente a Deus até para com seus filhos. Ele fazia sacrifícios pelos pecados dos filhos, porque cada dia os filhos reuniam na casa de um dos filhos, que eram muitos, eram 10. E eles faziam festas todos os dias, e Jó pensava consigo e dizia, se porventura nessas festas eles falam algum palavrão, ou passam dos limites na bebida, ou alguma coisa, então eu vou oferecer sacrifício pelos pecados deles, para que eles possam também ser salvos. E Jó tinha uma vida muito boa, por sinal. No capítulo 2 do livro de Jó, um dia a Bíblia diz que Deus estava no seu trono e os filhos de Deus vieram à sua presença, e com eles veio também Satanás. E Satanás entra na presença de Deus e o Senhor fala com ele e diz, de onde vens? E Satanás falou assim, eu venho de passear e rodear pela terra. E aí Deus chama a atenção de Satanás e fala assim, ô Satanás, você já viu o meu filho Jó? Um sujeito lá na terra de Uz, que é bom. Você já viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aqui já estou no versículo 3 do capítulo 2.
O diabo olha para Deus e fala assim, claro que ele é tudo isso aí. O Senhor encheu ele de riquezas. O Senhor deu tudo o que ele podia ter nessa terra. Claro que ele vai ser rico. Claro que ele vai ser temente. Claro que ele vai ser bom. Ele não precisa de nada. Ele tem tudo. Não falta nada para ele. O Senhor encheu a casa dele de filhos. O Senhor encheu ele de bens. E Deus fala assim, não é por isso que ele é temente a mim, não. É sim, então deixa eu ir lá e tirar tudo para o Senhor ver se ele vai te louvar. E aí Deus fala, vai e toca em tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. Satanás sai, a Bíblia diz que foi uma destruição na vida de Jó. Ele teve todos os seus bens roubados, saqueados, os seus filhos morreram. A mulher de Jó, num momento de angústia, de depressão, por ter enterrado 10 filhos e ter perdido tudo de uma vez, fala de uma maneira impensada com Jó, mas eu não estou aqui falando mal dela, porque só Deus sabe o que é carregar o caixão de 10 filhos. E aí, o diabo volta na presença de Deus. E aí Deus fala, tá vendo aqui esse versículo que eu li? Mesmo que você me incitou a mexer em tudo que ele tinha, para consumir o que ele tinha sem causa, ele continua reto. Ele continua fiel. O diabo falou assim, mas se tocar na saúde dele, ele não aguenta não. E Deus falou assim, vai lá e toca na saúde dele. E você vai ver se ele não é fiel. Só não toca na vida dele. E o diabo foi e tocou na saúde de Jó. Irmãos, a Bíblia diz que foi tão feio. Depois você lê o livro de Jó na sua casa, no capítulo 3. Jó tinha 3 amigos. Esses amigos vieram um de cada lado, eles devem ter se comunicado e vieram juntos. A Bíblia diz que ao longe, quando eles se aproximaram e viram Jó deitado sobre as cinzas e com a pele toda em chagas, todo cheio de ferida, ele não tinha mais pele, estava se coçando com um caco de telha. Diz que os amigos à distância rasgaram as suas vestes e começaram a colocar terra sobre as suas cabeças. Da tristeza que foi ver o Jó. A Bíblia diz que eles eram amigos de verdade. E crentes de verdade. Eles chegaram em Jó, não falaram uma palavra com ele, colocaram o rosto em terra e choraram com ele. Ficaram ali e um olhou para o outro talvez e conversaram entre um e outro ali, vamos jejuar por Jó. E durante 7 dias eles jejuaram para que Deus curasse Jó e Deus não curou. Eu quero começar extraindo daqui alguma coisa. Tem hora que mesmo os seus amigos, mesmo a oração dos seus amigos, mesmo o jejum dos seus amigos, mesmo o choro dos seus amigos, não vai poder te ajudar, porque esse é um negócio seu com Deus, e Deus quer tratar com você pessoalmente. Veja que tudo que eles fizeram, eles não puderam ajudar Jó. Acontece que eles eram crentes, mas eles eram meio que religiosos também. E quando a religião entra, parece que ela é difícil de sair, é difícil de resolver o problema, porque todos nós carregamos uma quantidade, um certo tanto de religião em nós. Nós olhamos e acusamos as pessoas, mas nós não olhamos com um olhar de amor. E esses amigos de Jó, então, começaram a questionar Jó. O mais velho entre eles, porque era sempre pela idade, o mais velho entre eles, se eu não me engano, Bildade, olha para Jó e diz assim, Jó, eu acho que é melhor você olhar bem para dentro de você, Jó. Mas por quê? Porque esse mal não teria vindo sobre você se você não tivesse em pecado com Deus. Está aí os crentes que vão sempre te acusar quando você estiver em dificuldade. Pessoas que vão olhar para você e dizer assim, ou não para você, mas vão olhar para você e dizer ao longe, está assim porque está em pecado. Se não tivesse em pecado, não estava passando por essa dificuldade.
Se não tivesse em pecado, não estava passando por isso. Se não tivesse errado, se tivesse vida com Deus, não estava passando por isso. Na minha casa, não. Eu não aceito isso, porque lá nós somos fiel. Ah, meus irmãos, como seria bom se ser fiel a Deus nos garantisse estar livre de todos os problemas dessa vida. Como seria bom se formos fiéis a Deus, ou se fôssemos fiéis a Deus, a garantia de que não tivéssemos problemas, que não tivéssemos doenças, que o problema não batesse na sua porta, que a sua família ia ser a família perfeita, mas não é assim, porque existe uma parte de responsabilidade nossa, mas existe um trabalhar de Deus na nossa vida também. Entenda. Aí Jó começa a se lamentar. Jó começa a dizer: olha, eu quero pedir uma coisa para o Senhor, ó Deus. Apague do calendário, apague da história o dia que disseram nasceu um homem. Apague da história o dia que disseram foi concebido um varão. Tire esse dia da história, o dia que eu nasci. Tira esse dia da história, ele se torne trevas, ó Deus, porque eu não suporto, eu não sou digno, o meu sofrimento é tanto que não dá para continuar, eu não quero nem que se lembre o dia que eu nasci. Em outras palavras, Jó estava dizendo para o Deus eterno voltar lá no antepassado e apagar aquele dia da história. Meu aniversário, lembrar de meu aniversário por quê? Olha para mim, eu não sou digno. E aí os amigos de Jó vêm cada um por sua vez falando uma coisa. Jó, você está em pecado, Jó. E Jó vem rebatendo. Jó não murmurou, ele reclamou algumas vezes. Tem gente que diz que Jó não reclamou. Vai ler a Bíblia para você ver. Uma das reclamações de Jó no capítulo 9 é: ah, se eu tivesse um árbitro. Ah, se eu tivesse um intermediário, alguém que intermediasse a minha causa diante de Deus, porque Jó sentia como se Deus não o ouvisse mais. Porque ele orava e Deus não respondia, não é assim? Tem hora que a gente ora e Deus não responde. Tem hora que a gente ora e parece que a oração não passou do teto. Tem hora que a gente está vivendo numa certa situação que parece que tudo que você faz não dá certo. E Jó estava vivendo aquilo e ele disse assim: ah, se eu tivesse só alguém para intermediar a minha causa entre mim e Deus. Jó estava clamando por aquilo que você tem, que há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário por você. Jó estava clamando por um intermediário, por alguém que intermediasse a tua causa. Jesus veio, intermediou por nós. A Bíblia diz, Paulo fala a Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo, homem. E o mesmo Jesus diz que enviaria o Espírito Santo. E Paulo fala aos Coríntios que há um Espírito que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Quando você não pode falar, o Espírito Santo vai e fala a Deus para você. Aleluia. E aí, um dos amigos de Jó, lá no capítulo 12, começa a falar com ele: Jó, você está em pecado, Jó. Arrependa-te, Jó, senão você vai morrer, Jó. E Jó começa a falar no capítulo 13, e em um determinado momento ele diz assim: ainda que ele me mate, eu o esperarei nele, mas eu defenderei a minha causa diante de Deus, porque eu não estou em pecado. Irmãos, cuidado com o ataque de Satanás, porque muitas vezes nós estamos vivendo de maneira santa. Muitas vezes nós estamos vivendo de maneira até correta diante de Deus. E o inimigo começa a pôr picuinha na cabeça de crente. Começa a pôr problema na sua cabeça. Começa a pôr problema no seu coração. Buscar coisa do passado. Deixa eu te dizer, quem vive de passado é Satanás. Deus aponta para o teu futuro.
Deus olha para o teu futuro, o futuro brilhante que Ele tem para você. Satanás vem e fala, mas você fez isso, mas você fez aquilo. A história conta que um dia Satanás chegou diante de Martinho Lutero, o próprio Satanás se apresentou e começou a escrever e dizer, olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você é assim, você é assado, e fez uma série de acusações contra Martinho Lutero. Martinho Lutero não disse nada, só pegou aquele papel, pegou um tinteiro vermelho e escreveu: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Paulo diz que agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A sua carne já foi crucificada com Cristo, e ele diz: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Deus apresenta Jó a Satanás. E ele diz a Satanás: olha, você viu o homem na terra de Uz? Você viu Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem sincero e reto. A primeira coisa que nós precisamos aprender para ter o testemunho de Deus é a sinceridade. Eu sempre falo aqui, Deus não busca em nós perfeição, até porque nós não somos perfeitos, irmãos. Aquele que pensa que é perfeito já está errado. João fala, aquele que diz que não tem pecado já cometeu pecado, já mentiu. Deus não busca em nós perfeição, Deus busca em nós sinceridade. Eu estava lendo Atos essa manhã, e quando Pedro chama a atenção daqueles homens, a Bíblia diz que Pedro faz o primeiro sermão em Atos 2, e a Bíblia fala em Atos, lá no meio do capítulo 2, dizendo que os homens compungiram-se em seu coração. Aquela palavra penetrou e mexeu com eles, e aí eles ficam preocupados e dizem assim: o que nós temos que fazer para ser salvo? Aí Pedro olha para eles e fala assim: arrependei-vos. Em outras palavras, seja sincero com você mesmo e diante de Deus. Fale para Deus aquilo que está aqui dentro. Fale para Deus aquilo que está aqui dentro. João vem falando lá na sua primeira carta que se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso e já pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Sinceridade diante de Deus. Deus é apaixonado por pessoas sinceras. Deus é apaixonado por pessoas transparentes, que não escondem ou que não se escondem atrás da religião como os hipócritas. Deus não quer que você se esconda atrás de um vestido, de um terno, de uma gravata, de um nome de uma igreja, de uma denominação. Deus quer que você seja sincero, coração quebrantado, porque o salmista diz: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Não é a sua igreja, não é a placa da sua igreja, não é a sua carteirinha de líder, de membro, de obreiro que te dá passagem para o céu. É a sua sinceridade diante daquele que tudo vê e que nada é oculto diante dele. Sinceridade diante de Deus. Salmo 37 e 37 diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Sinceridade. Deus não quer que nós sejamos pessoas que sejam evasivas. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmo 25 e 21. Não importa o que você já fez no passado. Não importa o que você vai falar. Não importa a sua oração, se ela é bonita, se ela é uma oração que toca, que não toca a pessoa que está do seu lado, porque tem gente que é muito eloquente ao orar. Deus não olha para palavras bonitas. Eu já disse aqui hoje que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis.
É aquela hora que a angústia tomou seu coração, que a tristeza te atingiu, que a dor, a morte, a doença bateu na sua porta. É aquela hora que você está em desespero, que você não consegue nem falar, mas que o Espírito Santo vem, toma a tristeza do teu coração e apresenta diante de Deus em palavras. Deus não olha para a aparência, Deus vê coração sincero, Deus vê coração aberto. Muitas vezes a gente passa por momentos de crises, por momentos que nós não temos coragem nem de orar, nem vontade de orar, nem vontade de ler a Bíblia. Nós até pensamos que tudo está perdido. Algumas vezes nós coçamos a cabeça e dizemos: o que é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser minha vida agora? Qual é o próximo passo? Mas eu quero te dizer que o nosso próximo passo, que a nossa esperança, que a nossa busca se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você chegar diante do nosso Pai, com o coração sincero, Deus age em seu favor. Deus não se compraz em sacrifícios, diz Davi no Salmo 51. Deus não quer um sacrifício, o sacrifício para Deus, ele diz, é um coração quebrantado. Deus não quer que você esconda os seus erros, não que Ele não soubesse. Porque muitas vezes a gente age como se Deus não estivesse vendo, não é? Nós somos tão espertos e tão inteligentes que a gente consegue esconder as coisas de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver Adão e Eva se escondendo de Deus, quando Deus veio ter com eles. Deus vinha todo dia. E nesse dia Deus chega lá no horário marcado, na hora marcada, no lugar marcado, do jeito marcado, e Adão e Eva não estão. Tem alguma coisa estranha com esse negócio aqui. E aí, Deus sai pelo jardim: Adão! Ô Adão! E aí, onde estás, Adão? Adão não fala onde estava, ele só fala assim: a gente viu que estava pelado e ficou com vergonha. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Não, Senhor, é que Adão, vocês comeram da fruta, Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, Jeová. Mulher que o Senhor me deu. Muitas vezes nós fazemos aquilo que todo ser humano faz, transferência de responsabilidade. Mas se você tivesse... mas se o pastor não tivesse feito aquilo. Mas se a minha mulher. Mas se o meu marido. E nós transferimos a responsabilidade. E esse é um traço do ser humano. É um traço nosso. Eu louvo a Deus que de vez em quando minha esposa fala isso para mim. É um traço nosso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, sim. Nós precisamos ser sinceros com Deus e conosco mesmo. Nós precisamos dizer: não, eu tenho que tomar vergonha na cara. Porque eu acho que é essa a linguagem que nós entendemos. Eu preciso criar brilho. Eu preciso assumir a responsabilidade. Ser mais fiel com Deus, ser mais fiel com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Ser mais fiel em tudo, ser sincero diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho sido sim irresponsável. Mas me ajude a tomar a minha responsabilidade para mim. Não transferir para o horário, não transferir para isso, para aquilo. Mas se o meu trabalho me liberasse mais cedo. Mas se isso. Todos nós achamos desculpas para tudo. Mas Deus quer um coração sincero diante dele. Comece assumindo a sua parte. Seja um coração sincero. Não esconda os seus erros. Geralmente os nossos erros, nós gostamos de racionalizá-los, né? Eu só fiz isso por causa disso. E nós achamos desculpas para os nossos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. Você fez, é pecado, e Deus vai cobrar de você se você não se arrepender do seu pecado. O Senhor já nos perdoou na cruz do Calvário. Mas você precisa tomar posse desse perdão. Você precisa tomar posse disso com sinceridade. Não usando Deus, não trocando com Deus. Deus sabe de tudo. Deus tem todo o controle na sua mão. Mas nós temos que
nos relacionar com Deus. Eu já disse para vocês quantas vezes aqui pais, mães já sabem o que os filhos fizeram. Eu dou risada porque o meu filho, quando era pequeno, a minha esposa, quando a Vivian fala assim, quando ele estava muito quietinho, podia ir que ele estava fazendo alguma coisa. E aí a Vivian chegava e falava assim, Samuel, o que você fez? Ele, não fui eu que quebrei isso, mãe. Ele já falava que tinha sido ele, dizendo que não. Então, é interessante isso, mas que nós fôssemos sinceros com Deus dessa forma. Que nós disséssemos, Senhor, fui eu que fiz, fui eu que errei, me perdoe. Mas vamos lá, o tempo não espera. Deus fala com Satanás e diz assim, viste o meu servo, que é reto, ou melhor, que é sincero, reto. Retidão, irmãos. Retidão é algo que crente precisa aprender a ter. O que faz a diferença entre nós e o mundo é a nossa retidão. Eu falo muitas vezes isso porque nós precisamos ser retos diante de Deus e diante dos homens. Paulo aconselha a igreja a dar bom testemunho para os que estão dentro e para os que estão de fora. Tem gente que é santo aqui dentro, mas não é santo lá fora. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, sim. Buscarmos integridade diante de Deus. Ser íntegro é ser inteiro. Inteiro. Jó tinha essa característica. Ele não era dividido. Irmãos, o que tem de crente dividido? O grande problema da igreja do Senhor na terra hoje é a dicotomia. Nós dicotomizamos a nossa vida. O que é isso? É partir em dois. É dividir em dois, ou três, ou mais. O sujeito é crente aqui, mas ele fala assim, meus negócios não tem nada a ver com isso. Meus negócio é negócio. Negócio é negócio. E aí nós temos funcionários roubando patrões nas horas, patrões roubando os funcionários, pessoas que não são íntegras diante dos homens nem diante de Deus. Eu poderia dar uma lista aqui dos bons pagadores, dos maus pagadores, daqueles que são crentes aqui, não são lá fora, mas Deus nos chama para uma vida de integridade. O problema reside no fato de que nós relativizamos as coisas hoje. Depende, pastor. Isso aqui não se encaixa na vida cristã. Deixa eu te dizer uma coisa, se na sua vida tem alguma coisa que não se encaixa na vida cristã, você tem que se livrar dela. É simples assim. Se aquele negócio não está se encaixando na sua vida cristã, se livra dela, porque isso vai te levar para o inferno. Você precisa colocar tudo diante de Deus. Tudo diante do altar. Lembra daquele hino? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar. Aí ele diz assim, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando a sua vida estiver por inteiro no altar de Deus, você vai observar e experimentar o poder de Deus. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos! Porque nós não somos íntegros. Nós conhecemos em parte. Nós conhecemos mais ou menos. Precisamos ser íntegros. Sim, precisa ser sim. E não precisa ser não. A pior coisa na vida do crente é não aprender a falar não.
Mas pastor, nós somos crentes, nós temos que dar um jeitinho em tudo. Isso. Não, irmãos. Nós precisamos ser íntegros diante de Deus. Jó conhecia os princípios de Deus, Jó os cumpria perfeitamente, e a Bíblia diz que na sua geração ele era o único. E os amigos dele, não eram? Eram. Mas Deus viu ele, deu testemunho dele. Lembra de Paulo falando aos Tessalonicenses, se eu não me engano, disse assim: vós e Deus sois minhas testemunhas. E eu já preguei isso aqui. Pedir para o irmão Manuel falar de mim, da referência minha no banco para eu financiar um carro é fácil. Pedir para Deus referência minha é que talvez não vai dar muito certo. Como que está a sua referência diante de Deus? Se Satanás chegar lá hoje diante de Deus, com os filhos de Deus, para se apresentar a Ele, e dizer assim, como que está a vida do fulano lá? O diabo, onde você vem? Vem da terra. Estava passeando ali por Fall River. Você viu lá meu servo fulano de tal, minha serva fulano de tal? Vi. Treva, hein? Treva, aquilo ali, tadinha. Tadinho. É um soprinho, está no inferno. Ou será que Deus dá testemunho da sua vida? Ou será que Deus fala assim, não, você viu lá a integridade, a retidão, a sinceridade dele, a sinceridade dela diante de mim? Eu louvo a Deus porque não é assim hoje. Eu louvo a Deus porque quando Satanás se apresenta diante de Deus para te acusar, alguém se coloca de pé e mostra as marcas dos cravos nas mãos e diz, eu já comprei com meu sangue. Jesus já comprou a sua igreja com seu sangue. Não pise no sangue de Jesus. Não pise no sangue de Jesus. Ele já deu a vida por você na cruz do Calvário. Eu preciso ser íntegro na minha área espiritual, na minha área profissional, na minha área financeira, na minha área emocional, no meu casamento, com os meus filhos, com tudo eu tenho que ser íntegro. E se nós não somos ainda, nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia para que Ele nos faça íntegros. Na minha área emocional, em tudo. Tem gente que aceita que Deus mexe em quase tudo na vida dele. Mas não mexe aqui não, Jesus. Você quer a bênção financeira de Deus para a sua vida, mas você não deixa Deus mexer nas suas finanças. E as suas finanças não pertencem a Deus, pertencem a você. Nós vivemos um tempo que o Evangelho é tão terreno. O Evangelho ele é tão carnal que ele é apresentado a nós de forma que nós não queremos ir para quê? Para o céu. Céu só quando eu morrer. Jesus não volta não, o mundão tá bom demais. Tá bom demais aqui, Jesus, para que voltar? Nós estamos vivendo um tempo que a palavra de João, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não cabe mais para a igreja. A igreja devia estar de joelhos clamando, não por egocentrismo, mas clamando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nós estamos ansiosos, aguardando a sua vinda. É difícil ouvir um amém nessa hora, porque nós queremos que Jesus venha amanhã. E amanhã nós queremos que Jesus venha amanhã. E amanhã nós queremos que Jesus venha amanhã. Porque as nossas vidas não estão tão certas assim diante de Deus. Só quem teve um encontro verdadeiro e só quem vive esse encontro é que pode dizer Maranata. Ora vem Senhor Jesus. E é difícil isso. E essa não é uma pregação de querer que o mundo todo se lasque, não, irmãos. A igreja precisa ter o desejo no coração de encontrar com Jesus. Mas não sozinhos. Porque quando a igreja esperava Jesus todo dia, se você está esperando Jesus todo dia, você quer que o seu vizinho saiba. Você quer que o seu filho creia. Você quer que a sua mãe entenda. Você lembra uma época que você aceitou Jesus, que você pregava, você falava de Jesus para todo mundo? O que aconteceu com isso? A gente fica esperando para amanhã. A nossa vida cristã está tão boa
que a gente não precisa nem compartilhar com os outros. Integridade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Nós entregamos partes da nossa vida a Deus. Deixa eu te dizer, não há mãos melhores para entregar toda a sua vida do que as mãos de Jesus. Tem gente se entregando a tanta coisa. Entregue-se por completo nas mãos de Jesus. Deus nunca falha. Deus não erra. Deus não se arrepende, Ele não se engana. Se você está aqui, se Ele te chamou, é porque Ele tem uma obra na sua vida. Entregue-se por completo a Ele. Os caminhos dele são bons, são retos, são de paz. Lá para Jeremias, ou melhor, Jeremias 29, ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz para nós. Os pensamentos de Deus não são ruins para nós. Integridade tem a ver também com constância. Irmãos, o que tem hoje de crente inconstante? O nosso pensamento tem que ser firme. A nossa decisão de ser reto, de ser íntegro, tem que ser firme. Crente não pode viver um dia crente e outro dia querer chutar tudo para cima. Tem hora que dá vontade. Mas você não pode. E não é bom nem expressar isso. Ah, pastor, mas aí você vai ficar com aquele negócio... Vai aos pés da cruz. Porque o seu irmão não vai te entender. Se eu chegar em você e falar assim, ó, irmão, tá ruim, eu estou pensando em chutar o balde. Você fala, pô, se o pastor está pensando em chutar o balde, lascou tudo. Não é assim? Aí não, o pastor não tem vontade de chutar o balde. O pastor não tem problema, graças a Deus. Constância. Imagine, irmãos, você nesse mundo. Aliás, imagine aqui esses pilares aqui. Nós vamos amarrar umas cordas aqui e nós vamos andar em cima delas. Certo? Todo mundo aqui é bom de equilíbrio, né? Tem que ser, mano. Vamos andar em cima dela. Quem anda em cima de corda bamba tem que andar olhando para frente, fixo, e pisar sempre em frente, olhando para o alvo. Se você perder o alvo, você cai. E muitas vezes, como crentes, nós estamos andando em cima de corda bamba nesse mundo. Não que o nosso chão não seja sólido. Não que nós não tenhamos solidez para andar. Mas dá a impressão de... A linha entre o certo e o errado é muito tênue. A linha balança demais. E algumas pessoas não estão conseguindo se manter sobre essa linha. Algumas pessoas olham para a direita, olham para a esquerda, e o Senhor disse, olhai para mim, vós, povos, e sereis salvos. O escritor aos Hebreus, eu falei aqui domingo passado, disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual... pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha para Jesus. Ele é o nosso alvo. E mais do que isso, ele é o nosso exemplo. Ele era Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e achado em forma de servo, é o que Paulo diz aos Filipenses, ele se entregou à morte e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele suportou a cruz. Desprezando a afronta. Está cheio de crente que peca porque não despreza a afronta. Está cheio de gente que erra porque quando a afronta vem, você deixa de ser crente por 2 minutos.
O exemplo está aqui, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele desprezou toda a afronta. Filho de Deus, desce daí, rapaz. Você é filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pão. Pula daqui de cima, vai, olha aí, Deus dará ordem aos seus anjos, é o que a palavra diz. Prostra-se aqui e adore. E eu vou te dar todo esse mundo aí, ó. Jesus desprezou esse negócio. Jesus combateu com a palavra. Sai daqui, Satanás. O que nós fazemos? Quando vem a afronta, quando vem a angústia, quando vem o desespero, quando vem o não ter, a falta. Pastor, mas nós não podemos faltar, não pode. Davi disse que foi moço e era velho, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e aí nós tomamos aquilo e fazemos isso uma doutrina que não, a gente não pode. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa conhecer outras coisas e outras histórias. Eu já falei aqui da história da igreja. Aqueles homens que foram devorados por feras. Aquelas mulheres que foram incendiadas em postes para iluminar o caminho de volta dos nobres romanos para Roma. Queimadas vivas como tochas humanas. Pelo simples fato de serem cristãos. Nós vivemos um evangelho hoje que nós não podemos ser tocados porque senão Deus não gosta mais da gente. Somos filhinhos de papai do céu. Ninguém toca em mim. Tem música assim, ninguém vai te tocar, ninguém vai te relar. Deus vai na sua frente, Deus vai isso, Deus vai aquilo. E nós estamos acostumados com esse evangelho de que não me toque, não me rele porque eu sou filho de Deus. Mas justamente porque você é filho de Deus, que Jesus disse, se a mim me perseguiram, vós também serão perseguidos. Vai falar para aqueles homens africanos que estão sendo queimados pelos muçulmanos lá vivos. Aqueles que estão tendo sua cabeça cortada, decepada. Aqueles que estão sendo afogados em piscinas dentro de jaulas. Vai falar para eles que Jesus não é na vida deles porque eles estão morrendo. Eu disse aqui há alguns dias, muitos de nós estamos prontos para viver por Jesus. Eu vivo para Jesus. Mas nós não estamos dispostos a morrer por Jesus. Morrer por Jesus é um evangelho que nós não ouvimos mais. Perseguição é um evangelho que nós não ouvimos mais. Momentos de dor é um evangelho que nós não ouvimos mais. E eu não estou dizendo que evangelho é só tristeza. Mas eu estou dizendo que o nosso descanso não é aqui. Que Deus tem um lugar preparado para nós. Que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. E para onde eu for, e onde eu estiver, virei outra vez e os levarei para que estejais comigo. O seu descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Deus nos chamou e Ele vai nos capacitar para chegarmos à glória com Ele. Aleluia. Nós não podemos ser inconstantes. Um dia eu sou crente, outro dia eu não sou. Um dia eu tenho fé, outro dia eu não tenho. Não seja assim. Seja íntegro, seja inteiro, seja constante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Quando você estiver vacilando, vai olhar a vida de alguns homens da fé. Vai ler a vida de Paulo, que foi açoitado, apedrejado, preso, quase morto, muitas vezes apanhou, e ele disse, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. É o homem que disse que ele já não vivia mais nele, mas Cristo que vivia a vida dele. Nós precisamos aprender a viver essa vida, onde Jesus é a nossa vida. Mas Deus fala de Jó, que ele era temente a Deus.
Temer a Deus. E eu amo esse princípio, porque o livro de Provérbios fala da importância desse princípio na nossa vida. Provérbios fala algumas vezes que o princípio de toda a sabedoria é temer a Deus. Quer ser sábio? Comece a temer a Deus. E não é ter medo de Deus. Não é pensar que Deus é só fogo consumidor, como muitos aprendemos. Mas é temer a Deus com respeito. Temer a Deus porque nós amamos a Ele. Temer a Deus porque sabemos quem Ele é. E eu vou correr aqui. O fato é que muitos de nós crescemos com aquele negócio, ó, Deus vai pesar a mão. Deus vai castigar. E aí o crente ficava gripado, era Deus que estava pesando a mão. Não falei? O crente tropeça, cai e quebra o dedinho do pé. Aí é Deus na sua vida. Deus está te corrigindo. E aí a gente cresceu com esse negócio. Fica doente, é Deus. É os amigos de Jó. E aí, depois nós tivemos o extremo oposto. Deus é meu camarada. É meu chapa. É o mano lá de cima. Irmãos, nem um extremo e nem o outro. Deus é santo e exige santidade. Deus é santo e exige santidade. Pedro fala, sede santo, falando lá de Levítico, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós não estamos no mesmo patamar de Deus. Nunca. Nós temos que lembrar quem Ele é. Ele é um Deus santo, justo, reto, santo, justo, reto sempre. E nós, pecadores, carentes da graça de Deus. Eu citei aqui domingo, se eu não me engano, mas vou citar de novo. Pedro está assistindo Jesus pregar. A multidão fechou na beira da praia. Jesus chega, olha assim, só está o barco de Pedro. Olha, ele fala, moço, posso usar seu barco? Pode, sobe aqui. Pedro estava de boca aberta de ver Jesus pregar. Jesus sobe no barco, afasta um pouquinho da orla, porque a multidão estava muito grande, e Jesus começa a falar com a multidão. E a Bíblia diz que Jesus falou algumas horas, e terminando de falar, Jesus olha para Pedro e fala assim, vamos mar adentro aqui um pouquinho? E vamos pescar? Pedro olhou aquele negócio, vamos lá. Chega lá no mar, Jesus fala, para aqui. Lança a rede aí, joga a rede aí. Pedro falou, olha Senhor, com todo respeito, nós pescamos a noite inteira. Trabalhamos a noite toda e não pegamos uma sardinha. Agora o Senhor está mandando jogar a rede? Eu vou jogar em consideração ao Senhor. Pela tua palavra eu vou jogar, mas pescador aqui sou eu. E Pedro joga. A Bíblia diz que eles jogam a rede e quando eles tentam puxar a rede, viram que não dava. A rede estava muito cheia de peixe. A Bíblia não diz que Pedro tentou puxar de volta. A Bíblia diz que Pedro larga a rede, corre de perto de Jesus e fala, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós entendemos quem nós somos e quando nós entendemos quem Jesus é, a figura muda. A história muda. Isaías entra na presença de Deus e começa a dizer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Por que, Isaías? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Eu vou perecer aqui. Quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel cai de cara no chão. Quando Deus fala com Daniel, Daniel desmaia. E Deus fala com você e você nem dá atenção para o que Ele está falando. Nós precisamos entender que Ele é santo, a Sua palavra é santa, Ele fala ainda hoje e muitas vezes nós não estamos nem prestando atenção para a voz de Deus. Paulo,
ainda Saulo não suportou o fulgor da glória de Jesus. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo cai no chão cego por 3 dias, porque viu a glória de Deus. Nós temos que nos comportar assim diante de Deus. Nós nos acostumamos à presença dEle, mas Ele está aqui. Muitas vezes nós não sentimos nada, mas Ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele é santo, santo, santo. Mas Deus, para terminar, fala com Satanás. Ele diz assim, ele desvia-se do mal. E aí, irmãos, Jó desviava-se de todo mal. Eu entendo que Jó não brincava com o pecado. Eu entendo que Jó não brincava de servir a Deus. Jó servia a Deus de verdade, com integridade. A palavra de Deus diz que nós temos que fugir do mal e fugir até da aparência do mal. José não brincou com a mulher de Potifar. Paulo escreve a Timóteo, fala, Timóteo, você ainda é novo, você ainda está passando aí por algumas dúvidas, mas foge também das paixões da mocidade. Segue a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Para alguns de nós, talvez isso seja radicalismo. Mas o Senhor nos instrui em sua palavra a fugir, a sair da aparência do mal. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos viver uma vida cristã com ousadia. Se você sabe que aquilo te faz pecar ou pode te afastar de Deus, passe quilômetros de distância e peça a Deus para te fortificar. A igreja peca e erra porque nós não entendemos o conceito de uma palavra chamada aliança. Esse conceito hoje é muito raso, superficial. A palavra aliança é muito forte na palavra de Deus. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus tão cuidadoso com a aliança, que a aliança adâmica ou edêmica do Éden, que Deus fez com Adão, Ele cumpriu até o último instante. Como eu disse, Deus veio ainda que Adão e Eva não viessem. Ele estava ali, a aliança Ele tinha feito e Ele ia cumprir. O diabo coloca na sua mente que Deus não te ouve mais, porque você pecou. Porque você falhou. Deixa eu te dizer, a aliança que Deus fez com você, Ele continua cumprindo e ela continua de pé. Ele não falha porque Ele é Deus. Seja fiel à aliança. Vale a pena lutar pelas nossas alianças. Vale a pena lutar pelas nossas alianças. Para alguns é preferível romper. Hoje em dia é mais fácil romper, é mais fácil descartar, é mais fácil deixar de lado, começar de novo. Deixa eu te dizer, não volte para o final da fila. Fique com a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança. Deus é um Deus de alianças. Ele não quebra aliança com ninguém. E Ele convida-nos a manter as nossas alianças. É preciso entender, irmãos. A Bíblia diz que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele é purificado. E essa prova que nós estamos passando pode parecer fogo. Senhor, não estou aguentando mais. É Deus purificando a sua vida. É Deus purificando você. Para crescermos, nós precisamos ser provados. Por isso, escolha Deus. Se desvie do mal. Paulo, ele acrescenta a Timóteo e fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus não está em busca de pessoas que sejam usadas. Deus está em busca de pessoas que sejam aprovadas. Eu sempre falo e vou repetir, Deus está muito mais interessado em você do que no que você pode fazer.
Não, mas eu trabalho, pastor, eu faço, eu sou obreiro, Para tudo. Eu já falei aqui algumas vezes, se algum dia eu perceber que a minha função está me afastando de Deus e vai me levar para o inferno, eu deixo a minha função e vou para o céu. Porque o ser obreiro não pode te levar para o inferno. Você precisa ser diante de Deus aprovado primeiro. Seja aprovado por Deus. Apresente-te a Ele aprovado. Deus testemunhou de Jó, eu encerro aqui. Jó disse no capítulo 13, 14, 15, ele foi dando as razões dele, os amigos foi rebatendo, e ele rebatia daqui, ele rebateu dali, enquanto estava no nível terreno aqui, tudo bem, cada um tinha uma coisa. Capítulo 38, Deus entra na conversa. Jó, vem aqui. Vamos conversar um pouquinho. Deus tira Jó e leva. E começa a conversar com Jó. E Deus leva Jó para ver o universo. E vai falando com Jó. Do meio de uma tempestade, Deus fala com Jó. E no capítulo 39 e no 40 você vai ver Deus fazendo perguntas para Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu abri as portas da terra e soltei as águas do mar. Onde você estava quando eu pus limite às ondas para que elas não invadissem a terra seca? Onde você estava, Jó, quando eu criei a tempestade? Onde você estava, Jó, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E ele começa a falar, onde você estava quando eu criei os raios, os trovões? E ele começa a dizer tanta coisa, e Jó não tinha resposta para ele. Nos últimos capítulos de Jó, são lindos. Porque no capítulo 40, Jó toma a palavra de Deus. E no versículo 4 ele diz assim, eis que sou vil. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou ninguém. Que te responderia eu? A minha mão eu ponho na minha boca, eu tapo a minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó se calou diante de Deus, porque ele não tinha respostas para Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus tinha respostas para Jó. Você pode não ter resposta para o seu problema. Você pode não ter a resposta pronta para aquilo que você está passando, mas Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Depois que Deus apresenta tudo o que ele tinha que apresentar, Jó volta diante de Deus de novo no capítulo 42. E diz assim, Senhor, bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso, nada do que o Senhor pensa pode ser frustrado. E aí Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu te dizer uma coisa, as coisas mais difíceis da vida te aproximam de Deus e fazem você ver Deus face a face. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Que nós sejamos íntegros, retos, que fujamos do mal, nos afastemos do mal, que andemos em integridade, porque é isso que o Senhor espera de nós. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, eu te louvo. Eu te louvo. Se você quiser conhecer a Deus como nunca conheceu antes, se você quiser conhecer a Deus como você nunca conheceu antes, se você tem sede de Deus, se você tem sede de Deus, Deus quer se revelar a você. Fale com Ele agora, Senhor, eu tenho sede de Ti. O salmista diz assim, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. O salmista diz assim, como o guarda anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma espera em Ti, ó Deus.
Aleluia. Assim, ó Deus, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Eu quero conhecer mais a Ti, Senhor. Eu quero conhecer mais a Ti. Eu quero conhecer mais a Tua grandeza, mais da Tua santidade, mais o Teu amor, ó Deus. Oh, meu Deus. Faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus. Faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Você pode orar ao Senhor. Eu só comecei essa oração, mas agora é o momento que você vai orar a Deus. É o momento que você vai falar com Deus e pedir para Ele trabalhar na sua vida. Em fervente oração, em o teu Oh, aleluia. coração, Se derrame na presença de Deus. na presença de Deus derramar. Oh, glória a Deus. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante. Se você quiser deixar alguma coisa no altar essa manhã, venha e deixe. Entregue a sua vida por completo diante dEle, seja íntegro diante dEle. Entregue aquilo que você não pode mais administrar por você mesmo. E diga: Senhor, eu quero deixar no seu altar. Eu quero deixar no seu altar porque não dá mais para mim. Agora eu entrego em tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, está em tuas mãos. Estou entregando em teu altar porque eu quero conhecer o teu poder. Oh, aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Oh, aleluia. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares. Aleluia. Deixe no altar nessa manhã. Cante com alegria agora. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor. Quero apresentar a tua igreja, meu Deus. E queremos colocar tudo diante do teu altar. As nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida material, os nossos bens, a nossa família, os nossos filhos, nós colocamos diante do teu altar, ó Deus. E com todo o nosso coração nós entregamos diante de ti, ó Deus, para que diante do teu altar, nós entreguemos, ó Deus, e que nós venhamos conhecer o teu poder, a tua graça sobre nós, ó Deus. Entregamos hoje, Senhor, as nossas vidas. Aleluia. E todo meu ser Ele controla, só então
onde o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pai, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, todas as coisas que foram colocadas diante desse altar. E que no nome de Jesus o Senhor passe a controlar as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Oh, meu Deus, as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, tudo nós entregamos diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.